A paz, irmãos, estamos iniciando mais um Tá na Bíblia. Hoje um tema muito interessante. Nossa alma já existia antes de nascermos? O que você acha? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Tem umas pessoas que acreditam que no céu há aí um berçário de almas, ficam todas as almas ali esperando para virem à terra. Deus fica preparando as famílias e na hora certa essa alma vem para a terra. Será que isso é real? Será que isso está na Bíblia? Antes de respondermos a essa dúvida, a essa questão, não esqueça de deixar a curtida, de compartilhar, de comentar. Sempre falo aqui, isso daí não é para sermos influencers aí no sentido do mundo. Você deixa a sua curtida, você compartilha para podermos levar a boa palavra de Deus pelo mundo. Essa é a nossa missão, minha missão e a sua missão como filhos de Deus. Então vem comigo agora para mais um Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos. Esse conceito de que a alma já existe antes de nascermos chama pré-existência da alma, tá? Esse é um conceito de que a alma ela existe ali no plano espiritual, no plano celestial. Ela fica ali esperando o momento certo para poder vir à Terra. A questão é, irmãos, que a pré-existência da alma não tem base bíblica, né? A Bíblia deixa claro que nossa alma, ela não é eterna. Nossa alma é imortal, o que é diferente. Nós não fomos, né? Não existimos sempre. Houve um começo, né? Deus formou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida e Adão passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Aqui o primeiro exemplo, o próprio Adão. Deus constrói Adão ali do barro. Ele é um ser inanimado, ele não tem vida. O próprio Deus sopra suas narinas e Adão passa a ter vida. Se ele sempre existisse, ele já teria vida. Mas Adão só passou a ter vida quando Deus deu vida a Adão. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139:13. Aqui o salmista está falando, né? O Senhor, ele me criaste ali, né? Desde o íntimo do que eu tenho todo, de forma completa, tudo o que eu sou. E eu fui criado no ventre da minha mãe. Então, aqui mais um exemplo. O salmista não está falando eu sempre existi, a minha alma sempre existiu e agora eu vim a essa terra para cumprir uma missão. Nada disso. Outro texto, Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. E eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Nós vemos nesses textos, irmãos, que o homem ele é formado. E esses textos todos indicam que esse homem, ou que o homem, que nós somos formados no ventre materno. Antes disso, nós não existíamos. E por que é importante a gente entender isso certinho? Né? Quando que nós passamos a existir? No ventre de nossa mãe. Ali nós passamos a ter vida. Nós recebemos o sopro como Adão recebeu. Antes disso nós não existíamos. Nós temos sim um início. É importante a gente ter muito claro esse conceito, porque senão a gente cai no erro de que nós somos iguais a Deus. O conceito de que nós sempre existimos. O único que sempre existiu, que não teve um início, e realmente a nossa mente não entende como é isso, é como algo, uma pessoa pode não ter um início. É difícil entender, não é verdade? Mas o único que tem essa qualidade é Deus. Nós não. A partir do momento que nós achamos que
nós sempre existimos, nós achamos que somos deuses com D minúsculo também. Nós não somos eternos no sentido de não termos um início, irmãos. Temos o início quando Deus nos sopra, nos dá o sopro da vida. Então, um outro motivo, né, porque nós não podemos crer nessa questão da preexistência da alma. O primeiro, como já falei, nós não podemos nos confundir, não podemos querer ser iguais a Deus. Nós temos um início sim e Deus é que dá a vida. Mas o segundo ponto, a alma foi criada antes e esperou até habitar um corpo na terra. Porque simplesmente a Bíblia fala justamente o oposto. Não, nós não podemos, irmãos, crer em algo que a Bíblia afirma o contrário. A nossa regra de fé, nós cremos que a Bíblia ela não erra. O que ela fala é verdadeiro, porque a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, se Deus está falando que nós fomos criados, que nós tivemos origem no ventre da nossa mãe, é isso que aconteceu, ponto final. Não importa o que eu acho, o que você acha, o que outras pessoas achem. Né? É assim que aconteceu. Então, o segundo motivo é simplesmente porque nós cremos que a Bíblia ela não erra, a Bíblia ela é perfeita. E não só não há indício de que a alma foi eterna, ela nunca teve início, como o inverso disso, a Bíblia fala quando nós fomos gerados, quando nós fomos criados. Então você crer na preexistência da alma, você está indo contra o que a própria revelação de Deus traz para nós. Amém? E um terceiro ponto, por que nós não podemos crer na preexistência? A alma habitou outros corpos no passado e migrou para um novo corpo. Olha aqui, esse é um perigo, irmãos. Por quê? Porque quando você crê na preexistência da alma, você pode chegar à conclusão do quê? Da reencarnação, que a Bíblia também condena fortemente. E muitas religiões, elas defendem a reencarnação, mas não é bíblico. O que é reencarnar? O espírito está no plano celestial, aí ela vai, esse espírito vem para a Terra, chega numa família, vive a sua vida, e se essa vida que ela vive é uma vida má, uma vida ruim, quando essa pessoa, eles usam o termo desencarnar, né? Quando essa pessoa desencarna, ela volta lá para o plano espiritual, dá umas voltas lá pelo plano espiritual e volta novamente encarnado em algum lugar, em alguma pessoa, e ela vai assim pagando penitência, sua alma vai como se fosse evoluindo, sendo purificada, sendo que isso vai totalmente contra todo o conceito bíblico, porque quem nos santifica é Jesus Cristo por meio do seu sangue. Quem nos purifica é o sangue de Jesus Cristo. Não depende de nós sermos bonzinhos nessa terra. Por que essas religiões pregam muito a boa ação, a caridade? Justamente porque eles creem que quanto mais boa ação, quanto mais caridade fizerem, vai ter a sua alma purificada, santificada, vão mudando de nível até chegar uma hora que não precisa mais encarnar. Isso, né, obviamente não é bíblico. Então precisamos tomar muito cuidado com o conceito da pré-existência. Nós achamos que, né, também, eu vou pecar agora e depois eu vou pagar. Não é assim que funciona. A Bíblia fala o seguinte, olha lá em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a hora, a chance é agora, irmãos. Vou viver do jeito que eu quiser nessa vida aqui, porque depois eu vou lá, dou uma volta no plano espiritual, volto aqui, encarno novamente, eu vou evoluindo. Não, a Bíblia é clara, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Acabou, morreu, vai conversar com Deus no final. Por isso nós precisamos estar preparados. E quem crê na pré-existência da alma pode cair nesse erro terrível. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2:6. Eu tenho uma vida aqui para agir da forma correta. Uma vida para viver de uma forma que agrade a Deus. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Jeremias 32,
19. Então não adianta, irmãos, né? Não, vou viver a vida que eu quero aqui, que eu vou ter uma segunda, terceira, 10ª chance. Não é assim que funciona de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, que é a nossa única regra de conduta. E Jesus é o único, irmãos, que veio a este mundo sendo pré-existente. Por quê? Porque ele é Deus. Tão simples quanto. Ele sim, sempre existiu. Porque Jesus faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. João 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Quem é a própria palavra? Jesus, o Verbo que se fez carne. Olha que interessante, irmãos, lá em João 1,30. Quando João Batista viu Jesus, ele declarou: Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Mas olha que interessante. João Batista, humanamente falando, ele era alguns meses mais velho do que Jesus. Só que ele entendia que Jesus, ele sim é eterno, né? Então ele fala: Nossa, olha, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia ali antes de mim. Ah, João, como que ele existia se você é mais velho, né? Não, porque João está se referindo aqui a Jesus, o Deus, na Trindade. Olha que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Então esse conceito de pré-existência da alma, ele é um conceito que não é bíblico. Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. É uma invenção humana. Amém? O nosso início começa ali no ventre da nossa mãe, assim como a palavra diz. Aí sim, depois que nossa alma cria vida, nós somos tecidos por Deus, como diz o salmista, aí nós passamos a viver. E aí sim nós não teremos uma morte espiritual, né? Ou nós estaremos aí com o nosso Deus na eternidade e desfrutaremos de todas as bênçãos, ou aqueles que não se arrependerem estarão aí no sofrimento eterno, como diz a palavra. Amém? Então Deus abençoe todos os irmãos. Estamos juntos, né? Mais um Tá na Bíblia. A paz. Shalom.